Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre os fluidos em condição de repouso, tá? E aí vem o nome de hidrostática. Tá? Só que hidro, apesar da gente lembrar de água, né, que hidro representa água, a gente não vai considerar que é apenas para água que tudo que a gente vai ver aqui vai se aplicar, ok? Para qualquer fluido de forma geral, ok? Então, nessa aula síncrona hoje, a gente vai falar sobre hidrostática, mas eu também coloquei um material para vocês sobre o estudo dos gases, né? A cinética dos gases, tá bom? Processo de transformações e etc. Ok? Bom, quando a gente estava estudando a parte da cinemática, na verdade, a dinâmica, a gente viu que corpos, a principal característica deles é a presença de massa, tá? No caso dos fluidos, como ele não tem um formato específico, tá? O fluido ele vai ocupar o formato do recipiente em que ele estiver, ok? Então, a característica principal de um fluido é a sua massa específica, ok? E quando o corpo ele é homogêneo, o que é isso? Quando a massa dele está totalmente e igualmente distribuída por toda a sua extensão. E, além disso, quando eu tenho, né, que o cara é inteiriço, tá? Ele não tem um buraco, ele não é oco, a gente diz que a densidade desse corpo é igual à massa específica da substância de que é composto esse corpo. Por exemplo, se você tem uma bola de ferro, tá? E ela é totalmente maciça e homogênea, a massa está distribuída de igual forma por todo o local, né, por toda a extensão dela, a densidade dessa bola é igual à massa específica do ferro, ok? Mas, só por questões de conveniência, eu não vou ficar falando de massa específica, eu vou chamar de densidade, porque a gente está considerando que a massa específica vai ser igual à densidade desses corpos, ok? Bom, então, pessoal, vamos lá. A gente vai começar vendo o conceito de densidade. Bom, e o que seria essa densidade? A densidade nada mais é, pessoal, do que a quantidade de matéria, né, ou seja, de massa existente num certo volume. Tá? É comum aparecer a letra grega rho, que ela é assim, ó, tá? Mas eu vou usar a letra D mesmo, Dzinho de densidade. Okay? Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Tá? Então, aqui temos massa, que no sistema internacional é dado em quilograma. Okay? O volume, que no sistema internacional é dado em metros cúbicos. E aqui, claro, a gente tem a densidade, que vai ser dada em quilogramas por metro cúbico, no SI. E eu vou colocar aqui o outro símbolozinho dela também, tá? O Rho, ok? É um P, só que meio que itálico, assim, diferente, tá? Apesar dessa ser unidade no sistema internacional de unidade, não é muito usual, ok? É muito comum a gente utilizar uma outra unidade, que é o grama por centímetro cúbico, tá? Então, se eu tiver em gramas por centímetro cúbico e quiser transformar para o SI, o que eu preciso fazer? Aqui eu multiplico por 1000 e se eu quiser voltar de quilogramas por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, eu divido por 1000. Okay? Temos alguns valores que são bem clássicos, principalmente o da água. Tá? Na água, o que a gente vai ter? Que a densidade dela, da água doce, tá? O que a gente considera aí da bica e tal, é 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, isso equivale a 1 vezes 1000 quilogramas por metro cúbico.
tá? A densidade da água é de 1 tonelada, 1.000 quilogramas a cada metro cúbico. E uma outra unidade também que é interessante a gente saber, tá? É a conversão de volume, né, em termos de metro cúbico. A gente já viu isso logo no início do nosso curso, na primeira aula sobre conversão de unidades, que é o seguinte, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Okay? Ou seja, 1 grama por centímetro cúbico de água é a mesma coisa do que 1 quilograma de água para cada 1 litro. Tá? Então, se você pegar uma garrafa PET aí e encher, essa garrafa tiver 2 litros e colocar os 2 litros de água, você vai ter 2 quilos de água ali. Tudo bem? Pegar aqui, pessoal, esse conceito de densidade, na verdade, o que eu estou considerando é que densidade e massa específica seria a mesma coisa, tá? Mas não só eu expliquei essa diferença no início do vídeo. Então, é o seguinte, para a água, isso é em torno de 1, ok? Por exemplo, para o óleo, é em torno de 0,8, 0,9, tá? Gramas por centímetro cúbico. O aço, por exemplo, né, o ferro, ele tem uma densidade de 7,9, por aí, 7,8, 7,9, tá? O mercúrio, 13,6 gramas por centímetro cúbico, tá? O ouro é muito maior, tá, do que isso. Tá? Em torno de, se eu não me engano, eu acho que é 18. Agora me fugiu o valor. Mas, enfim. O gelo, né, apesar de ser água em estado sólido, o gelo, pessoal, ele tem uma densidade menor, de 0,9 aproximadamente. Então, por isso que ele fica 90% submerso e cerca de 10% para fora da água, tá bom? Então, pessoal, apresentado esse conceito aqui inicial, vamos ver uma outra grandeza que é muito importante para o nosso estudo, tá? Que é a pressão. Mas antes, deixa eu acabar de comentar uma coisa aqui, ó. Existem fluidos que você consegue combiná-los. Por exemplo, você pega água e álcool, você mistura e você não sabe diferenciar quem é quem e eles não se separam, tá? Agora, tem outros fluidos que você pode tentar misturar o que for, mexer. Quando você parar de mexer, eles vão começar a se separar. E esses são chamados fluidos imiscíveis. Eles não se misturam. Ok? E além disso, pessoal, geralmente se você tem água com óleo, a densidade do óleo é menor. Então o que vai acontecer? Você pode tentar misturar água com óleo, mas depois de um tempo vai haver a separação e você consegue destacar nitidamente por uma regiãozinha que separa esses dois fluidos, que é chamada de interface, ok? E aí o óleo ele vai ficar por cima da água. Por quê? Porque a densidade dele é menor, ok? Então, vou colocar aqui, ó, fluidos de menor densidade ou massa específica, né? Ficam por cima daqueles de maior densidade, tá? Beleza? Bom, então agora vamos falar do conceito de pressão, pessoal. Quando eu falo de hidrostática, eu estou falando de fluidos de forma geral, ok? E fluidos eu quero dizer tudo que não tem uma forma específica, tá? Como eu comentei, o fluido ele tem a forma do recipiente em que ele está. E o que traz essa característica? Líquidos e gases, ok? Então, líquidos e gases são o que eu estou tratando de fluidos, tá bom? Então, materiais que têm uma forma bem específica, né, bem consolidada, eu chamo de sólido, tá bom?
Então, o que acontece? Os fluidos, geralmente as moléculas estão mais agitadas, né? Com uma temperatura mais alta, ok? E também, o que acontece? Esses caras têm mais liberdade de movimento, eles estão mais afastados um do outro. E por conta dessa intensa agitação, tá? A gente tem a colisão, ok? Ocorrem colisões, ok? Dessas partículas com o recipiente em que ela está. E com essa colisão, com esse impacto que rola entre as moléculas e o recipiente, a gente tem o conceito de pressão, tá bom? E aí, como que a gente vai determinar isso? A pressão é a aplicação ou atuação de uma força sobre uma determinada área, tá? Jason, isso só se aplica a fluido? Não, gente, não se aplica só a fluido, não, tá? A gente só encaixa neste contexto. Por exemplo, por que é mais fácil você furar o pé pisando numa taxinha, ok? Numa agulha, num prego, do que pisando num vergalhão, tá? Porque a área de contato é muito menor por causa dos pregos, ok? E isso intensifica o impacto, tá? Ou seja, intensifica a pressão, no caso. E aí essa pressão é suficiente para romper sua pele, tá? Romper os tecidos e entrar em você, ok? Bom, e aí, falou em pressão, a gente vai usar a letrinha P, tá? Então, P é igual a F sobre A. Na verdade, a gente acaba pegando o componente que é perpendicular à área, tá? A gente aplica, tem uma força aqui, ó. Vou botar aqui mais no cantinho. E a gente pega a força que é perpendicular à área. Uma área A, a gente aplica uma força F, ok? Bom, então, força a gente tem em newtons, a área em metros quadrados. Então, a pressão é dada em newton por metro quadrado. E aí, isso recebe o nome de Pascal. Cal, não é Pascoal, não, tá? Pascal. Okay? Então, 1 Pascal é 1 newton por metro quadrado. Ok? Existem outras unidades que a gente vai ver, como ATM, como centímetros de mercúrio, ok? E eu vou colocar aqui essa relaçãozinha para vocês, tá? Uma atmosfera, a pressão de uma atmosfera é o que a gente sente por conta da própria camada de atmosfera, ou seja, essa coluna gigantesca de ar que tem em cima da gente. Então, isso provoca uma pressão de apenas 1 atm. E 1 atm, olha só para vocês verem o quanto que 1 Pascal é algo muito pequeno. Tá? 1 atm é 1,013 ou 1,1 vezes 10 a quinta Pascal. Ou seja, 101 mil Pascal. Isso é 1 atm. Ok? Então, pessoal, para vocês terem noção, 1 Pascal de pressão é como se você tivesse pego 100 gramas de alguma coisa e distribuiu em 1 metro quadrado de área. Então, uma pressão realmente muito, muito, muito pequena. Ok? Então, uma atmosfera é igual a 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Ou então, em termos de unidade de coluna de mercúrio, tá? 76 centímetros, né, de coluna, né, que vai ter de altura se você tiver trabalhando com mercúrio. E depois eu comento sobre isso, né, por que vem essa unidade aqui. Tudo bem, pessoal? Posso seguir aqui, então? Beleza. Bom, então
Então, eu vou aproveitar esse conceito aqui, vou inverter um pouquinho da ordem até do que eu coloquei do material para vocês. Eu coloquei mantive o nome de estudo dirigido só para, sei lá, seguir um padrão, ok? Mas é só para vocês terem um pouquinho de teoria e os exercícios também, tá? Mas eu vou mudar um pouquinho a ordem do que está aí e eu vou falar primeiro sobre o princípio de Pascal, ok? E tiveram várias pessoas que estudaram, né, os fluidos. E um deles foi Pascal e ele percebeu uma coisa muito, muito, muito importante, muito interessante, de uma aplicação gigantesca. Tá? Ele percebeu o quê? Que se você tiver um fluido que é ideal, diz o que é ideal? É um fluido que é incompressível, você não consegue comprimi-lo. Tá? E ele também não tem uma viscosidade alta para aderir nas paredes do recipiente que ele esteja. Okay? Então, o que a gente consegue tirar com isso? Imagina que você tem aqui uma conexão entre dois tubos. Tá? Um mais fino do que o outro. Bom? De forma que este aqui vai ter uma área A1, ok? E esse aqui vai ter um êmbolo, tá? O que é um êmbolo, Jason? É simples. Se você for pegar, né, quem conhece aí um pouquinho de peças de carro, tal, tem o pistão, tal, tem o êmbolo daquela superfíciezinha que faz a compressão ali, que movimenta de fato, né, que está em contato com o fluido, ok? Se você for pegar uma seringa, eu tenho uma aqui, eu mostro para vocês. Tá? Isso daqui da seringa, essa parte preta, que seria o êmbolo, que estaria comprimindo o fluido. Ok? Eu uso isso aqui para recarregar as canetas. Tá bom? Então, essa parte que está em contato aqui seria o êmbolo que está se movendo. Ok? Bom, então, esse cara vai ter uma área A2. Aqui dentro está cheio de fluido. Que fluido é esse, Jason? Não me interessa. Eu só sei que ele é ideal. Só sei disso. Aliás, eu até mudei esse desenho um pouquinho. Bom, o que Pascal percebeu de genial, assim? Ele percebeu que se você colocar esse fluido e colocar esses dois êmbolos, né, em cada lado, eles vão alcançar o equilíbrio depois de um tempo. Beleza. Só que se você aplicar uma variação de pressão, ou seja, aplicar uma força, aplicou uma outra força aqui, F1, vai provocar uma variação de pressão P1, desse lado. E aí o que vai acontecer com esse cara? Ele vai se mover. Então ele vai descer um pouquinho até chegar aqui, Tá bom? Então, essa área, que esse êmbolo que estava aqui em cima, se moveu, desceu uma altura H1. Okay? Só que, como eu comentei com vocês, o fluido é incompressível. Ou seja, o que eu empurrei de volume para cá tem que chegar desse lado. E aí, com isso, o que vai rolar? O fluido que veio para cá vai mover esse êmbolo aqui, aplicando uma força F2 para cima. E aí esse êmbolo vai passar a estar aqui agora, por exemplo. Ok? Se moveu de uma altura H2. E aí é que entra o que Pascal percebeu. Ele percebeu que a variação de pressão aplicada em um lado é repassada para o outro lado. Então, peraí, quando você aplicou essa nova variação de pressão, o que você tem então? Bom, a força, uma nova pressão. E o que é pressão? Força sobre área. Então você tem aqui,
que a força 1 sobre a área 1 vai ser igual a força 2 sobre a área 2. Ou seja, o que a gente consegue perceber daqui? É que essa divisão é uma constante. Logo que, se essa área 2 for 3 vezes maior do que a área 1, for 3 vezes a área 1, a força com que esse ângulo vai subir é 3 vezes maior do que a força aplicada desse lado. Então, por isso, por exemplo, que hoje em dia a gente é capaz de erguer carros utilizando um sistema como esse, como elevador hidráulico, macaco hidráulico, tá, que a gente usa, por exemplo, quando o pneu do carro está furado, tá? A gente coloca lá a pecinha, aquele jacarezinho, perto aqui, ó, a cauda, né, desse jacaré, tem um ângulozinho aqui, ó, pequenininho, uma hastezinha de ferro que desce, e do outro lado, encaixando no carro, tem uma área que é significativamente maior. Ok? E aí ele consegue erguer o veículo. Tá bom? Então, o que diz o princípio de Pascal de fato? Ele afirma que a variação de pressão é transmitida integralmente, ou seja, totalmente, por todo o fluido. Fluido ideal, tá? E aí, com isso, como o volume é o mesmo que sai de um lado e tem que ir para o outro, a gente consegue ter uma relação até mesmo do quanto que este cara se move, né? O êmbolo menor se move em relação ao maior, tá? Como que vai ser essa relação? Vai ser área 1 vezes essa altura 1 é igual a área 2 vezes H2. Tá? Então, esse é o princípio de Pascal, né, que é a base científica de aplicação dos elevadores hidráulicos ou prensas hidráulicas. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, olha só. Vamos pegar aqui, vamos aproveitar e já vamos fazer uma aplicação aqui com a questão. Vocês podem pegar, por favor, o material que eu enviei. E aí a gente já pega aqui, ó, a questão 7. Tá, por favor. Olha aqui. Pra gente fazer. Bom, a questão 7 fala o seguinte. Né, eu tenho aqui, desenhando aqui de forma rápida. Né, temos aqui um ramo, dois ramos. Aqui eu tenho F1, aqui eu vou ter F2, com a área S1 e S2. Vamos ver aqui, ó. Os ramos de uma prensa, presa, desculpa aí o erro, hidráulica tem áreas iguais a S1 e S2, conforme visto na figura. Se S1 é S2 dividido por 8, tá? Qual deve ser a intensidade da força, não é forma, F1, aplicada ao êmbolo de área S1, para resultar no êmbolo de área S2 uma força de 800 newtons, ok? Então é isso que a questão está pedindo. Olha lá. Vamos resolver aqui.
Falou de prensa hidráulica, macaco hidráulico, elevador hidráulico, princípio de Pascal, e a gente já aplica F1A1 é igual a F2A2. Neste caso, na verdade, é S, né, que ele chamou, então vamos respeitar aqui a vontade do cara. Vamos lá? Vou botar aqui. Bom, a força 1, tá? Ele quer saber com base nas informações que ele deu. Eu tenho a área S1, a força 2 é 800, ok? E S2, não, peraí, S1 equivale a S2 sobre 8. Então, eu vou substituir aqui, ó, no lugar de S1, vou colocar S2 dividido por 8. Ok? E aqui eu vou deixar S2. Tá bom? Bom, então o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso simplificar. Ó. Corta esse S2 com esse S2. Então, aqui vai ficar 1 sobre 8. E o 1 sobre 8 vai vir para cá. 1 sobre 8 vai vir multiplicando 800. Então, vai ficar 1/8 de 800. 800 sobre 8, isso vai dar 100 newtons. 100 newtons, então, a gente marca aí, ó, alternativa letra, deixa eu conferir aqui, letra C. Ok? Seguindo aquela linha que eu tinha apresentado a vocês, né? Se uma área é o tanto da outra, existe esse fator de proporcionalidade das forças. Como S2 era 8 vezes maior do que S1, né? Ou, vendo da abordagem dele, como a área 1 era 8 vezes menor que a área 2, então F1 tinha que ser 8 vezes menor do que a força F2. Tá bom? Então deu 100 newtons aí. Tudo bem até aqui? Suave? Beleza. Bom, então, vamos seguir agora, ó, para o princípio de Stevin, ou teorema de Stevin. Tá? Então, vamos ver agora qual foi a percepção que, né, esse cara teve. Gente, aí, vocês já perceberam, né? Provavelmente vocês já acabaram mergulhando assim, em cachoeira ou foram para alguma praia ou algo do tipo, né, que tivesse uma profundidade maior, piscina, e perceberam que quanto mais profundo você vai, você começa a sentir, né, escuta um barulho assim que na verdade está associado com o quê? Com a pressão que você está sentindo, né? E aí a gente sabe, né, que os submarinos estão sujeitos a uma pressão muito maior, né? Porque eles, né, acabam indo a profundidades muito maiores. E aí, quem foi o primeiro a matematizar isso foi Stevin, tá? Que ele percebeu que a pressão está diretamente relacionada com a profundidade em que um objeto está em um certo fluido, ok? Então, quanto maior for essa profundidade, maior a pressão. E quanto mais denso for esse fluido, maior ainda será essa pressão, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Seguinte, digamos que eu tenho aqui um recipiente, tá? Que está com um certo fluido. Esse recipiente está aberto. Então, se ele está aberto, ele pode receber uma interação com... Isso é só uma representação, tá? Da própria atmosfera, ok? Então, a atmosfera, naturalmente, já aplica uma pressão que é o PATM, ok? Pressão atmosférica. Digamos que eu tenho aqui o objeto que estava aqui na superfície, por exemplo, aqui no ponto A. Ponto A, beleza? Aqui, ó, no ponto B vai estar esse objeto agora. E depois mais aqui embaixo no C. Não necessariamente ele foi para o lado,
tá? Eu só coloquei assim para poder destacar bem. Okay? Percebemos aqui, ó, que eu não tenho nada de profundidade em relação ao fluido. Aqui eu já tenho uma profundidade máxima, que é a própria profundidade, né, do recipiente, HC. E aqui eu tenho uma outra profundidade aqui, ó, HB. E quando o objeto estiver no ponto C, ele vai sentir maior valor de pressão, porque a profundidade dele é maior. Tá? E independe se ele está mais para a esquerda ou se está mais para a direita. Tá? Por quê? O que o teorema de Stevens prevê? Ele prevê que a diferença de pressão em um fluido é proporcional à diferença de profundidade. Ok? Então, percebam aqui o seguinte. Por exemplo, se esse cara estava no ponto B e ele acaba descendo, pum, vai até o final do recipiente, ele vai ter um delta H aqui, ó, delta H de B para C. Então, o que o Stevens percebeu a princípio foi que a diferença de pressão de B para C é proporcional à diferença de altura de B para C. Tá? Mas depois ele percebeu o que estava influenciando. E aí ele viu que era a densidade do fluido e a aceleração da gravidade. Tá? Então, esse foi o ponto inicial do princípio de Stevens. Começou vendo pela diferença de pressão. E aí veio a grande sacada também. Ele percebeu que realmente tanto faz esse cara estar aqui no fundo, mais do lado direito, ou estar mais para cá do lado esquerdo. Tá? Ou ainda, se esse cara não fosse cilíndrico, se ele fosse oval, se ele fosse retangular, não interessa. Não depende da forma do recipiente. Depende apenas da densidade do fluido, claro, da aceleração da gravidade do local e a diferença de altura, né, de profundidade, no caso. Tá? Então, esse é o princípio de Stevens. Então, quando você quer determinar a pressão em um ponto específico, o que você faz? A pressão neste ponto é a pressão atmosférica se o recipiente estiver aberto, né, em contato com a atmosfera, mais a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade. Então, por exemplo, no ponto A, ele nem estava, né, imerso ainda no fluido. Então, esta parte aqui é desprezada. Então, a única pressão que esse cara está sentindo na superfície, quem é? É a pressão atmosférica, no ponto A. No ponto B, que ele já está a uma certa profundidade, qual vai ser a pressão? Pressão atmosférica mais densidade do fluido, gravidade, vezes essa profundidade B. Lá no ponto C, vai ser a pressão atmosférica, porque ele está aberto, mais densidade, gravidade e a profundidade. Ok? Então, fiquem com isso bem claro na cabeça. Quanto maior a profundidade, maior é a pressão. Mas esta é a relação. Essa parte aqui, ó, é a influência do fluido. Ela é conhecida como pressão manométrica. Tá? A parte do fluido é conhecida como pressão manométrica. Ok? Então, vou colocar aqui o nome de alguns termos. Ó. Aqui a profundidade.
em metros. Okay? Aqui é a aceleração da gravidade, que a gente já conhece, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui é a densidade do fluido. Ok? Que tem que estar em quilogramas por metro cúbico. Aqui a pressão atmosférica. Tá? Que geralmente tem que estar em Pascal. Quando eu comentei do tipo de pressão, né, falei de centímetros de mercúrio, o que costuma aparecer? Eles já falam, olha, a pressão atmosférica daquele lugar é de 1 atm. Então, 1 atm vale 76 centímetros de mercúrio. E a pressão que foi medida ali deu 100 centímetros de mercúrio. Esse é o valor da pressão, 100 centímetros de mercúrio. Qual é a profundidade em que ele está? Qual é a profundidade? Esse termo aqui já não é diretamente ligado ao fluido que eu comentei, pressão manométrica. Então, qual é a pressão que o fluido está fazendo? Né? Você isolando esse cara aqui, vai passar isso para o outro lado, vai ter 100 menos 76, então seria 24. Qual é a profundidade que ele vai estar no mercúrio? 24 centímetros de mercúrio. Então, isso representa exatamente a realidade. Tá? Para você ter uma pressão de uma atmosfera, você precisa de uma colunazinha, de um tubo de ensaio, por exemplo, com 76 centímetros de mercúrio. Ok? E como que se chegou nisso? Foi um experimento, tá? Se não me engano, foi do Torricelli, que aí, o que se acreditava no passado? Bom, se você pegar, encher um tubo com um fluido, tá? E virar ele assim de boca, né? Só dando um espacinho, né? Para sair em uma bacia, vai vazar tudo. Mas aí não aconteceu isso. Por quê? Porque a atmosfera, tá? Equilibrou isso do outro lado. Então, aqui, imagina que aqui está um tubo. Então, a atmosfera fez pressão aqui e igualou as pressões. Ok? E aí, quando foram medir o quanto que tinha de mercúrio acima da interface, era 76 centímetros. Então, eles equipararam. Opa! Então, a pressão que a atmosfera exerce equivale a uma pressão de 76 centímetros de mercúrio. Ok? Então, é importantíssimo que não depende da forma do recipiente. Tá? Uma das aplicações que a gente tem disso é o que a gente chama de vasos comunicantes. Ou são tubos em U, né? E de conhecimento prático que se tem é também aplicado na construção civil. Quando você tem, digamos assim, você tem a parede e o muro da sua casa, ok? E você precisa, por exemplo, vai fazer um telhado, você precisa deixar nivelado, ok? A madeira. Então, como que você faz? Se você não souber, mas vai que o chão está desnivelado. Então, se você medir 2 metros de altura num ponto, né, por exemplo, no muro, nada garante que vai estar 2 metros de altura na parede. Por conta do desnível do terreno, vai estar no mesmo ponto, no mesmo nível. Ok? E aí entra uma outra aplicação do princípio, né, o teorema de Stevens. Se esse cara está aqui no B e se ele estiver aqui na direita, a pressão é a mesma. Logo, pontos do fluido que estão à mesma altura têm a mesma pressão. Ok? Então, significa o seguinte. Se você fez uma marcação, voltando para o caso da construção civil, você pegou uma mangueira de nível, que se chama aquela mangueirinha transparente, encheu de água. Eu quero que esteja tudo nivelado. Você marca os 2 metros, por exemplo, no muro. Você bota exatamente o nível ali da interface, ok? Da água, o nível da água, ali nos 2 metros. E coloca lá na parede. Onde parar e equilibrar tudo, você pode marcar, porque vai estar realmente
2 metros certinho em relação, tá, com a Terra, okay? Por conta do efeito gravitacional. Bom, então tem uma aplicação gigantesca disso que a gente consegue determinar até densidades de fluidos desconhecidos, tá? Então, ó, o princípio dos vasos comunicantes. Se você pegar, né, tubo em U, como por exemplo essa mangueirinha transparente que eu falei, você tem aqui. E aí eu vou dar como exemplo o que eu comentei, né, de calcular densidade de fluidos desconhecidos. Como que a gente faz isso? Eles precisam ser imiscíveis. Se eles são imiscíveis, você pode sacudir, fazer o que for. Depois de um certo tempo, eles vão se separar. E aí, digamos que você tem isso aqui, ó. Você tem, ó, um fluido aqui, ó. Bom. E aí, um outro deste lado. Eles são imiscíveis e você chega aí, né, tem essa separação. Essa é a interface. É o que você acaba tendo de diferença de um para o outro, tá? Se você nivelar isso daqui como a sua referência, aqui você vai ter uma altura, em cada profundidade, né? Uma altura de coluna de fluido, esse é o termo mais adequado. Eu estou botando 1 porque esse fluido tem, por exemplo, densidade 1. E esse outro fluido aqui vai ter densidade 2, tá? Que é só para dizer que é diferente. E ele tem associado uma altura 2, ok? Então, digamos que aqui eu tenho um ponto A e aqui ponto B. Se eles estão no mesmo nível aqui, na mesma altura, as pressões nesses pontos são iguais. Então, pressão em A é igual a pressão em B. Os dois tubos estão abertos. Dá o mesmo resultado se os dois estiverem fechados, ok? O que não pode é um estar aberto e o outro fechado. Então, o que eu tenho para o A? Para o A, eu vou ter pressão atmosférica mais densidade, né, do fluido 1, gravidade e altura. Para o fluido 2, mesma coisa. A mesma pressão atmosférica, densidade, gravidade e altura. Okay? Tenho pressão atmosférica somando de um lado e do outro. Então, corto. Sobrou só o quê? Isso aqui. Eu tenho a aceleração da gravidade multiplicando de um lado do outro. Corto também. Então, o que eu acabo tendo de relação final aqui? Ó? D1, H1 é igual a D2, H2. Ou seja, densidade do fluido 1 vezes a altura de coluna de fluido que ele tem é igual para a densidade do fluido 2 e a altura de coluna que ele tem. Moral da história, esse produto é constante. Se o produto é constante, quando eu estou comparando um com o outro, se eu aumento a densidade, para compensar e dar o mesmo número, o outro tem que diminuir. Ou seja, a partir da linha de separação, o fluido de maior densidade tem menor altura de coluna de fluido. Ok? Então, quando você pode fazer esse experimento em casa, se você tiver uma mangueirinha transparente, ok? Pega um pouco de óleo de cozinha mesmo, beleza? Joga lá e joga água. Você pode sacudir o que for. Espera um pouquinho, tenta tirar todas as bolhas de ar que derem ali. Você vai perceber que vai ter uma linha que vai separar o óleo da água. Essa vai ter a tua referência. Aí você junta só para facilitar a tua medida, ok? Um lado com o outro. E mede o quanto que você vai ter de óleo e o quanto vai ter de água. A coluna de água é menor. Por quê? Porque a densidade da água é maior do que a do óleo. Ok? Então, pessoal, vocês fazendo esse cálculo,
tá? A densidade da água pode ser em torno de 1 mesmo, pode considerar sendo 1. Vocês vão perceber que a densidade do óleo gira ali em torno de 0,7 alguma coisa até 0,8 alguma coisa. Claro, dependendo ali do óleo. Ok? Então, no caso, quando você está vendo nível, né, de casa para você pendurar coisas ou amarrar coisas, enfim, que elas têm que estar à mesma altura, tá? O que você tem que fazer? Coloca um fluido só água. Você vai mexendo aqui, vai mexendo ali e tal, mas onde você botar numa parede na outra, você pode ter certeza que a marcação de uma está igual à da outra, eles estão à mesma altura. Você pode ter certeza disso. Tudo bem até aqui? Bom, então, cara, pode fazer que dá certo. Pode fazer que dá bom. Tá? Bom, vamos fazer aqui, ó, questão 5, tá? Pra gente ver. Vamos lá. Questão 5 nos fala o seguinte: tem um tubo em U com as extremidades abertas e dois líquidos immiscíveis, como mostra a figura. Tá? Então tá aqui. Ó. Bem, e aí tem aqui o fluido A, tá aqui a linha de referência. Fluido B tem aqui uma altura Hzinho. E aqui o fluido A. Deixa eu só diferenciar aqui, né? Eu tenho o fluido A que está vindo aqui até uma altura de 2 centímetros. Ok? Sabendo que a densidade de um dos fluidos é 4 vezes maior que a densidade do outro, qual é a altura H em centímetros da coluna Mercúrio B? Bom, então o que eu sei é o seguinte. Quem tem menor tamanho aí, vendo pela figura? Quem tem o menor tamanho é o A, com 2 centímetros. Então, a densidade do A é maior do que a do B. Tá? Então, daqui eu já escrevo que a densidade do A é... Qual é a relação que ele deu? É 4 vezes maior que o outro. Então, 4 vezes a densidade do B. Ok? E aí ele quer saber se H. Bom, vou pegar essa relação de D1H1 é igual a D2H2. Só que os índices é que são diferentes, A e B, mas isso não interfere em nada, né? Então, no lugar aqui ó, da densidade do fluido 1, que representa o A, vou colocar 4 vezes dB, vezes a altura que eu tenho aqui ó, da coluna 2. Bem? Isso é igual a dB, que é a densidade do fluido 2, vezes o H, que é a altura que ele quer. Bom, corto dB com dB, ó. Cortei aqui. Então, qual é o valor de altura, né, de coluna que eu tenho do B? Eu tenho 4 vezes 2, que é igual a 8 centímetros. 8 centímetros, então, a gente marca letra D. Ok? Então, tá vendo como é que era importante perceber, analisar teoricamente o que prevê a equação? Porque se eu invertesse a ordem aqui, já era. Tá? É só colocar aqui, né? Que aqui representa a densidade. E o H representa, né?
a altura da coluna do fluido. Ok? Tranquilo? Então, vou apagar ali, pessoal, que esse espacinho aqui já não nos era suficiente. Eu vou apagar ali para poder a gente falar agora sobre o princípio de Arquimedes. Tá? Apagar aqui. Professor, Eu? na questão anterior ali, esse 4 ele saiu da onde? Você pode falar de novo? Na questão aqui? Isso. Então, porque no enunciado da questão, ele fala, sabendo que a densidade de um dos líquidos é 4 vezes maior que a do outro. Então, ele fala que é 4 vezes. Ah, foi no enunciado contra certeza. Beleza? Só que aí você tinha que interpretar que era a desse fluido A. Por quê? Porque a altura dele aqui é menor. Tá? Com base nessa relação aqui dos vasos comunicantes. Ok? Bom, então vamos ver agora o princípio do tio Arquimedes. Bom, pessoal, o que trata o princípio de Arquimedes? Seguinte, ele percebeu, né, que conforme você introduz um objeto, até mesmo você, quando você entra na água, tá, você sente um esforço tentando te jogar para fora. E aí, quando você tenta imergir um objeto, também você sente um esforço contrário àquilo, né, tentando tirar ali o objeto. De onde vem isso? Quem descobriu isso, quem se ligou nisso foi Arquimedes. E aí tem uma historinha, né? Que é o seguinte, tinha um rei lá que ganhou uma coroa e ele queria saber se a coroa era de ouro de verdade. Só que naquela época não tinha, né, microscópio ou algum fluorescente raio-x, algum equipamento para poder você medir, calcular, né, ver, experimentar para ver qual é a natureza daquela substância, para saber se é realmente ouro, se é uma mistura, o que, que é. E aí o rei jogou essa peteca para quem? Para Arquimedes. Aí o cara saiu, foi bolado para casa, né? Pensar e falou, porra, vou tomar um banho para relaxar. E aí ele percebeu que, conforme ele ia entrando na banheira, ele colocou o braço e tal, a perna, aí ele foi vendo que subiu o nível da água. Aí ele tirou uma perna, né? Aí colocou a outra e viu que subiu até o mesmo nível. Foi colocando o braço depois e viu que colocando, né, até uma certa altura ali, o braço subiu o mesmo nível de água do que quando ele colocou a perna. Aí depois ele foi, entrou um pouco e viu que, né, dependendo do quanto que ele entrasse ali, subia até uma mesma altura. E aí ele teve a sacada. Se eu colocar, né, um objeto de ouro que tenha o mesmo tamanho, né, no volume no caso, que a coroa,
vai ter que subir até o mesmo nível. E aí essa foi a sacada que ele teve, né? E aí dizem até que ele saiu gritando pela rua, né? Eureka, eureka, né? Descobri, pelado lá, mas não é verdade isso não, ok? Mas essa ideia surgiu disso mesmo, ok? Essa percepção dele. E aí, mas o que acontece na verdade? A gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço, exceto quando você está andando de trem ou BRT, né? Que aí você realmente tem 2 ou 3 corpos até ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas isso não acontece normalmente. Então, para poder entrar um objeto ali, ele não precisa entrar todo. Basta parte desse volume estar submerso, que eu vou destacar aqui em verde. Ó. Ok? Então, esse daqui é o que eu vou puxar uma setinha para cá para chamar de V sub. Tá? É a parte do volume que está submerso. Okay? O que ele percebeu? Bom, quando ele colocou isso aqui, o nível da água subiu. Por quê? O quanto que tinha de água aqui teve que se afastar. Teve que sair dali, pô. Né? Aí foi expandindo, bateu nas paredes laterais e o nível da água subiu. Tá? Então, o que acontece, né, cientificamente falando, galera? Como você teve que expulsar, né, aquela quantidade de água, a força que vai agir sobre esse objeto, denominada empuxo, é uma força vertical para cima, ela tem o mesmo valor do peso de fluido que saiu ali, que saiu daquela região. Ok? Então, aqui no caso do verdinho que eu preenchi, tinha água. Então, a força que vai atuar sobre esse corpo tem o valor do peso desse tanto de água que teve que sair daqui. Ou seja, o peso do fluido que foi deslocado. Tá bom? Claro que tem também a força-peso, né, desse objeto que está aqui. Tá bom? Tem aqui. Nesse caso, né, se ele estivesse encostando no fundo, teria normal, porque a força é feita pela superfície. Se tivesse pendurado por um fio, teria atração, né? Bom, então, só escrevendo aqui, né, o que eu já falei sobre o princípio de Arquimedes, o que a gente tem aqui, né? Que o fluido exerce sobre o corpo uma força equivalente, né, ou seja, igual ao peso do fluido deslocado. Tá bom? Então, esse empuxo é igual ao peso do fluido que foi deslocado. Como que é a força-peso mesmo? É massa vezes a aceleração da gravidade. Né? Então, a massa do fluido deslocado vezes G. Né? Só que, às vezes, a gente não consegue medir o quanto de massa saiu. A gente sabe, olha, transbordou ou subiu tantos ml. Né? Então, a gente, às vezes, tem noção do volume. E a gente conhece a substância. Então, a gente tem informação da densidade e tem informação do volume. Então, ao invés de escrever massa, eu vou escrever em função da densidade e volume. Lembra? Primeira coisa que a gente viu hoje. Densidade é massa sobre volume. Então, a massa vai ser o produto da densidade pelo volume. Então, eu coloco que o empuxo é a densidade do fluido vezes o volume dessa porção que foi deslocada. Mas a porção que foi deslocada ali do fluido é exatamente o tanto do corpo que entrou na água, no fluido que for. Ou seja, a porção que está submersa. Ok? Isso vezes a aceleração da gravidade. Então, esse é o empuxo. Né? Essa força vertical para cima que o fluido exerce. E como é uma força, é dada em Newton. Ok?
Então, aqui é a densidade do fluido, que tem que estar em quilogramas por metro cúbico, tá? Aqui é o volume que foi submerso, né, que está submerso do corpo, que é dado em metros cúbicos, tá? E aqui é a aceleração da gravidade, que a gente já conhece. Nem sempre é 10 metros por segundo ao quadrado, mas a maioria das vezes é. Então a gente deixa assim, ok? Então esse é o empuxo, galera. Esse é o valor da força que atua sobre o objeto. Ok? Tranquilo até aqui? Beleza, então. Então eu vou seguir aqui, tá? Bom, seguindo aqui, o que vai acontecer, né? Dependendo dessa razão da densidade do fluido com a densidade do corpo, né? Do objeto, eu consigo saber o quanto que esse cara vai estar submerso ou quanto que ele vai estar para fora, né? Então aí a gente consegue determinar a fração dele que está imersa. Ou seja, a parte dele que está dentro de um fluido vai ser dada pelo seguinte, bom, eu vou acabar equilibrando o quê? Peso com empuxo. Ok? Então, se eu vou estar equilibrando isso, significa que eu vou ter essas forças valendo a mesma coisa, tá bom? Peso tendo o mesmo valor do empuxo, tá? E aí, a mesma coisa que eu escrevi aqui, ó, da massa do fluido, em função da densidade de volume, eu vou escrever para o corpo. Só que quando eu faço isso, olha o que eu tenho, né? Peso do corpo é igual ao empuxo. Então, eu tenho densidade do corpo, volume do corpo, vezes G, é igual a densidade do fluido, o volume submerso vezes G. Eu corto esses Gs, né? Corta aqui, ó. Vaza, vaza. Corta aqui. Então, ó, o que eu tenho? Passando desse volume do corpo para baixo, a fração dele que vai estar imersa, porcentagem, né? Às vezes, multiplicando por 100, acaba virando porcentagem. É o volume que está submerso dividido pelo volume do corpo. Ok? Tá bom? E aí eu acabo tendo que isso é igual ao quê? A densidade do corpo dividido pela densidade do fluido. Então vocês lembram que logo no início que eu comentei sobre os fluidos e tal, até falei sobre os fluidos imissíveis, o caramba, eu falei, olha, se você pega o gelo e a densidade do gelo é em torno de 0,9. Então por isso que o iceberg, no caso, ele tem em torno de 10 a 15% dele para fora da água e os 85, 90% para dentro da água. Por quê? Volume submerso, ó, acaba sendo a razão entre as densidades. Densidade do gelo é 0,9, densidade da água 1. 0,9 por 1, 0,9. Ok? E por que isso acaba acontecendo? A água ela tem um comportamento anômalo. Geralmente, conforme você está aquecendo a substância, ela vai crescendo, né? Então, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Né? Então, a densidade das substâncias vai diminuindo com a temperatura. Só que na água, por conta das ligações lá de ponte de hidrogênio, acontece o contrário, mas só de 0 a 4 graus. Okay? De 0 a 4 graus, você tem uma atração ali tão grande que diminui o volume. Então, a densidade aumenta. Mas aí, a partir de 4 graus Celsius, né, de temperatura, a densidade volta a diminuir. Ok? Esse valor que a gente pega de 1 é o máximo da água. Ok? Exatamente lá 4 graus Celsius. Ok? A temperatura ambiente,
Com certeza a densidade é menor, mas não tanto, é 0,9 alguma coisa. 9 alto, né? Então a gente já arredonda para 1. Ok? Vamos fazer algumas análises sobre isso aqui ainda? Vamos ver aqui, ó. O que pode acontecer dependendo da substância que eu tenho ali, do corpo, né? Que eu tenho ali. Bom, quando eu deixo um objeto, jogo na piscina, por exemplo, se for um plástico, um isopor, ele flutua, né? Uma rolinha de cortiça, enfim, ou até mesmo uma madeira, dependendo da madeira. Se eu jogar uma pedra, jogar uma pessoa, né? Acaba afundando. Mas se eu pegar uma sacola, encher de água e jogar dentro da piscina, essa sacola vai ficar paradinha ali, porque o que tem dentro da sacola, o volume mesmo de sacola, né, e a densidade de sacola é ridículo, então não vai praticamente interferir, a não ser que você deixe um bolsão d'água. Mas se você encher mesmo de água essa bolsa e jogar dentro da piscina, você vai ver que para onde você deixar, aquele negócio vai ficar paradinho, né? Então, dependendo da densidade do corpo, ele pode ocupar basicamente 3 pontos ali. 1, que é quando ele flutua. 2, que é quando ele afunda totalmente. Ok? E 3, que é quando você tem, no caso das densidades da água e do corpo serem próximas, ele vai ficar paradinho onde você deixar. Tá bom? É isso que a gente vai ver agora aqui. Ok? Bom, se eu tiver, ó, vou botar aqui, ó. Tô aqui. Se eu tiver, ó, densidade do corpo menor que a densidade do fluido, o cara vai flutuar. Ele vai ficar assim. Mais ou menos aqui. Só botar um pouquinho aqui, tá? Vou botar mais dele para fora. Vai flutuar bastante aqui. Ok? Então, esse primeiro caso aqui, ó, tá? Densidade do corpo menor que a densidade do fluido. Se eu tiver a densidade do corpo equivalente, né, aproximadamente igual à densidade do fluido, o cara vai ficar, né, vai ficar parado em equilíbrio onde você deixar, ok? Vai ficar paradinho ali. Agora, se você tiver um corpo que a densidade é maior do que a do fluido, você vai ter um corpo que vai afundar. Tá bom? Então é isso que acaba acontecendo aqui, tá? É isso que acontece, ok? Então, por que basicamente, né, que tem esse fenômeno, né? Aí fala, Jason, mas dependendo, o cara não para, né? Se não tiver fundo, ele continua descendo ali. E mesmo assim, quando você joga um objeto na água, né, primeiro que você, quando você ergue um objeto na água, você está segurando ali, ele já tem um peso, digamos assim, menor. Por quê? É o empuxo te ajudando, né? Mas se você tirar aquilo, a mão, né, e deixar esse objeto descer dentro do fluido, ele vai descer bem mais devagar. Por quê? Porque na prática é como se ele não estivesse descendo com o seu peso total. Ele está sendo suavizado. Então, na verdade, é como se ele estivesse descendo com o que a gente chama de peso
aparente. Ok? Então, o que é o peso aparente? É a diferença entre o peso real desse corpo e o empuxo. Então, é simplesmente realmente a diferença. Ó. Peso aparente é o peso menos o empuxo. Tá bom? Se ele já estiver totalmente imerso, né? Estando totalmente no fluido, o que a gente vai ter? O volume submerso é igual ao volume do corpo, né? Já que ele vai lá estar totalmente dentro do recipiente, ou dentro do fluido, né? Vamos botar aqui, ó. O cara já está aqui. Vai estar o peso dele aqui, ó, para baixo. Vai estar o empuxo brigando aqui para cima. E a diferença vai ser o peso aparente. Né? E aí, ó, o que a gente tem? Peso aparente vai ser peso menos o empuxo, ou seja, densidade do corpo vezes volume do corpo vezes gravidade menos densidade do fluido, volume submerso vezes G. Só que, como esses volumes são iguais, porque ele vai estar totalmente aqui dentro, né? Então o que afundou é todo ele. Então, peso aparente, eu vou poder colocar tanto o volume quanto a aceleração da gravidade em evidência. Então, vai ser a diferença de densidade vezes o volume vezes a gravidade. Eu posso escrever dessa forma aqui, de forma 1 ou forma 2, dependendo do que o problema me fornecer, né, e do que o problema acabar pedindo, ok? Então, é por isso que quando a gente introduz um corpo, um objeto dentro de um fluido e a gente pode acabar deixando ele se mover sozinho lá dentro, a gente tem tudo isso aqui atuando, né? Temos o impulso, que é a força que o fluido faz e que tem o valor do peso do fluido que foi deslocado, né? Sabendo as densidades, a gente consegue ver o quanto que vai ficar imerso na água, né, desse corpo. Conseguimos ver através dessa diferença aqui, ó, se o peso for maior do que o empuxo, o cara desce. Se o peso for igual ao empuxo, ele fica paradinho. E se o empuxo acabar sendo maior do que o peso, ele sobe até flutuar na superfície. Tá bom? Então a gente consegue perceber tudo isso aqui. Tá? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação? Suave na nave? Então, vamos fazer aqui ó, a questão 9, pessoal, da folhinha aí. Vou apagar aqui, tá? Apaga aqui. Bom, então temos aqui, ó, teto aqui, temos um fio que está sustentando
Uma esfera imersa num fluido. Ok, beleza. Bom, a questão diz o seguinte, uma esfera metálica de massa igual a 500 gramas, né, e volume de 50 metros ou 50 centímetros cúbicos, está presa por um fio ideal e imersa em um líquido dentro de um recipiente, conforme o desenho. Considere que a esfera está em equilíbrio, né? Ele fala a densidade do líquido, 1 grama por centímetro cúbico. Gente, essa densidade é característica de quem? Da água, né? Oi. Agora que eu vi a pergunta, foi mal, Juan. Quando o objeto alcançar o fundo e a força normal atuar, o peso aparente vai ser igual ao empuxo? Não, o que acontece aqui? Ó? Quando ele tocar o fundo, você vai ter que... O peso aparente é quando ele continua descendo. A partir do momento que ele tocar no fundo, acabou. Entendeu? Ele não vai continuar descendo. Isso aqui é como se fosse um peso mentiroso para poder continuar a fazer o movimento dele. Quando ele tocar no fundo, acabou. Forças atuando sobre ele. O peso real para baixo, normal para cima e o empuxo para cima. Okay? Vão ser essas as forças. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Então, numericamente acaba sendo isso, né? Numericamente, tipo, o peso aparente é compensado pela normal. É isso, né? Mas estou só explicando quais são as forças que vão existir. Só para, caso você queira fazer uma outra questão que trabalhe com isso. Ok? Ah, é importante também comentar, né? No caso de locais que têm fluidos de alta densidade, como por exemplo o Mar Morto, né? Ele tem muito sal e isso aumenta muito a densidade da água. Então é por isso que é difícil você ter coisas que afundem no Mar Morto, né? E aí você tem questão de objetos assim, né, que ficam flutuando, até mesmo pessoas que praticamente ficam sentadas na superfície da água, né? É muito mais fácil você boiar, flutuar no Mar Morto, porque a densidade lá é muito maior. E uma curiosidade que eu esqueci de comentar sobre o princípio de Stevens, que é o seguinte, né? Quanto maior for a profundidade, maior a pressão. Isso a gente já viu. Né? Só que a cada 10 metros, né, o que acontece com a pressão? Bom, 10 metros, né, então a pressão vai variando, né, de acordo com a profundidade. Densidade, gravidade e profundidade. Densidade da água em torno de 1000, ok? Gravidade, 10. Então, opa, já tem 10.000. Se eu descer mais 10 metros, eu vou ter o quê? 100.000 a mais de pressão. 100.000 a mais de pressão é aproximadamente o quê? Uma atmosfera. Então é por isso que até mesmo para quem faz mergulho, né, fala que a cada 10 metros de profundidade aumenta 1 atm na pressão. Tá? Então só para vocês terem essa noção aí na cabeça, ok? Que a cada 10 metros de profundidade equivale a 1 atm a mais. Tá? Uma atmosfera a mais. Tranquilo? Bom, então vamos voltar aqui para a nossa questão. Beleza, tá aí. Considere que a esfera está em um líquido de densidade de 1 grama por centímetro cúbico e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual é a tração do fio. Ok? Então, beleza. Qual é a tração nesse fio? Vamos ver quais são as forças que estão atuando aqui? Primeira delas, peso. Esse cara está imerso num fluido, então tem um impulso que é sempre vertical para cima aqui, ó. E a tração que está, a princípio, está sustentando ele, né? Porque se isso fosse uma haste, né, bem rígida, poderia até estar forçando o cara a ficar afundado. E aí, como que eu saberia um no outro? Pelo sinal, né? Você considerar positivo para cima e a tração dessa negativa, significaria, no caso, que essa haste está empurrando o troço para baixo para manter ele ali, tá? Então, eu vou considerar isso aqui, que o fio está tentando trazer esse cara para cima, tá bom?
Sentido positivo para cima. Se esse cara está em equilíbrio, né? Se ele está em equilíbrio, força resultante igual a zero. Primeira lei de Newton, né? Primeira lei de Newton. Então, vamos lá. Se eu chamei positivo para cima, quais são as forças que eu tenho para cima ali, positivas? Então, tem tração, mais o empuxo, menos o peso, porque o peso está para baixo, é igual a zero. Como eu quero a tração, eu já vou isolá-la aqui, ó. A tração, então, vai ser, passando o peso para o outro lado, aqui ele está subtraindo e chega aqui somando. E o empuxo que está somando vai para o outro lado subtraindo. Né? Então, a tração vai ser o peso, que é a massa do corpo, vezes a aceleração da gravidade, tá? Menos densidade do fluido, o volume que está submerso, vezes a aceleração da gravidade. Atenção aqui é o seguinte, que o volume dele que está submerso é todo ele, né? Todo ele. Isso é o próprio V sub. Não é? Só que, olha a unidade escrota que isso está. Aqui, ó, está em centímetros cúbicos. Eu preciso passar isso para metros cúbicos. Como que eu faço isso? Bom, 1 centímetro cúbico vai dar quantos metros cúbicos? Isso está ao cubo, né? Normalmente, 1 centímetro é centésima parte, ou seja, 10 a menos 2 do metro. Como está ao cubo, essa potência vai ficar 3 vezes maior. Então, ao invés de ser 10 a menos 3, vai ser 10 a menos... Desculpa, ao invés de ser 10 a menos 2, vai passar a ser 10 a menos 6. Ok? Então, a massa que está aqui, 500 gramas, isso equivale a meio quilo. Né? Temos isso aqui. Ok? Bom, então, vamos fazer nossos cálculos aqui, pessoal. Vamos lá. A massa do corpo, meio quilo, vezes G, que é 10, menos a densidade do corpo, do fluido, né? No caso aqui do líquido, 1 grama por centímetro cúbico. Eu vou ter que multiplicar por 1000 para transformar. Então, 1 vezes 10 ao cubo, né? Lembrando aquela relaçãozinha. Quilograma por metro cúbico. Ok? Beleza? Vezes o volume que está submerso. Qual é o volume que está submerso ali? É o volume do corpo. 50 centímetros cúbicos. Só que passando para metros cúbicos, isso vai dar 10 a menos 6. Vezes 10. Ok? Vamos agora às simplificações. Ó. Meio vezes 10 vai dar 5, né? Eu corto aqui, ó. Essa vírgula, esse zero para fazer a vírgula andar para a direita, né? Então, aqui eu tenho 5. Sussa! Agora, olha aqui, ó. Olha o que eu vou ter. 10 a menos 6, mas eu tenho, ó, 10 ao cubo e aqui 10, né? Quanto que vai dar isso aqui, pessoal? Vamos lá. Aqui eu tenho 5 menos... Aqui eu tenho quanto? 50, né? Só que tem uma regrinha que diz o seguinte. Quando eu tenho, né, produtos de potência que têm a mesma base, no caso aqui é tudo base 10, o que eu tenho que fazer? Se esse cara está multiplicando, né, eu tenho um produto, o que eu tenho que fazer? Somar os expoentes. Então, aqui eu tenho 10 ao cubo mais 10 a menos 6. Então, sobrando quanto? Menos 3. Só que eu tenho mais 1 aqui. Então, menos 3 mais 1 me dá menos 2. Ok? Então, isso significa que eu vou ter 5 menos... Olha, 10 a menos 2 significa que eu teria que andar com a vírgulazinha aqui, né? 2 casas para a esquerda. Então, andei uma, andei outra. Então, acaba sendo
5 menos meio. 5 menos meio, isso vai dar 4,5 newtons. 4,5 newtons, isso é a nossa alternativa letra B. Questão boa, né? Porque resgata as leis de Newton, okay? Trata de transformações de unidade, né? Que a gente viu na nossa primeira aula, né? E ainda aplica o conhecimento que a gente viu aqui de hidrostática. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo essa questão? Foi tudinho? Ô, professor, Eu. eu só fiquei meio perdido aí, né, cara, na hora da conversão do metro da massa, e no caso aí para quilograma tranquilo, mas a outra eu confundi um pouco. Você pode explicar de novo, fazendo um favor? Tanto do volume quanto da velocidade? Beleza, ó. 1 centímetro é 10 a menos 2 do metro. Ok? 1 centímetro é 10 a menos 2 do metro. Essa aí é a nossa primeira aula, né? Centésima parte. Só que agora eu estou falando de centímetros cúbicos. Então, é 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Quando eu for passar isso para mim, eu vou ter 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. E aí, para essa mesma regrinha aqui que eu fiz aqui, ó, produtos de potência de mesma base. O que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. Então, tenho menos 2, com outro menos 2 dá menos 4. Com outro vai dar menos 6. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 10 a menos 6 metros cúbicos. Né? E eu preciso fazer essa transformação de unidades, por quê? Para poder manter tudo no sistema internacional. Para as unidades ficarem conversando, para não ficar uma coisa em quilo, outra newton e outra em centímetro, enfim, para ficar tudo certinho, tá? Então, essa é a relação. Tá? É assim que eu transformo, ok? Foi isso aqui do volume? Tranquilo. Beleza. A massa. Bom, 500 gramas. Para eu passar para quilo, eu tenho que dividir por 1.000 ou multiplicar por 10 a menos 3, né? Que é a mesma coisa. Então, eu tenho que andar 3 casas para a esquerda. Então, opa, 1, 2, 3. Então, 0,5. Está aqui. Tá? Agora, da densidade. Quando eu tenho a densidade em gramas por centímetro cúbico e eu preciso chegar em quilogramas por metro cúbico, eu preciso multiplicar por 1.000. Tá? Então, 1 vezes 1.000 é 1.000. Né? 10 ao cubo. Tá? Então, por isso que surgiu esse 10 ao cubo aqui, ó, que é 1.000. Agora foi, professor. Beleza, Foi? valeu. Beleza. Então, pessoal, essa é a nossa aula aqui sobre hidrostática, tá? A gente fez aí algumas questões. Vou deixar as outras aí para vocês praticarem, tá? Estão com conteúdo teórico aí também, além dessa aula. Ok? Obrigado pela presença de todo mundo aí. Bom?